que nos ensina o caminho perfeito a andar, que nos dá a força para que possamos caminhar mediante todas as circunstâncias, seja ela o tamanho dela, o que for. O Senhor Jesus, Ele nos dá sempre forças para que possamos vencer as circunstâncias. Amém? No telão, ainda continuando essa série de mensagens, preparando-me para conquistar, parte 4. Glória a Deus. Nós iremos conquistar, irmãos. Amém? Deuteronômio 7, 17 ao 19 e 21. Se disserdes no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor, teu Deus, fez a Faraó e a todo o povo, perdão, irmãos. Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor, teu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido, com que o Senhor teu Deus tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus grande e temível é o nosso Deus. Aleluias. Vamos orar a Deus, irmãos, para que Deus cumpra o seu propósito. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor. Deus santo, Deus fiel, Deus soberano que faz assim como Tu queres. Deus que é Senhor, acima de tudo, acima de todos. Pai, estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Ouvir a Tua voz e aprender de Ti, Senhor. Porque Tu tens, Senhor, sempre a direção perfeita para nós. E nós reconhecemos isso, Pai. Reconhecemos, Senhor Jesus, que somos dependentes de Ti, Pai. Que Tua é a obra. Somos, Senhor, Teu povo. Somos Teus filhos, Pai. E buscamos neste lugar, Pai, não as Tuas mãos, mas a Tua face, Pai. Queremos Te obedecer, Senhor, para que se cumpra em nós todo o Teu querer, toda a Tua vontade, Pai, e venhamos viver, Senhor, de um modo digno, agradável, a que o Senhor espera de cada um de nós, a que o Senhor nos chamou para vivermos, Senhor. Pai, oro para que o Senhor venha usar a minha vida nessa noite, Senhor, para que o Teu propósito, Senhor Jesus, seja cumprido por meio da palavra, Senhor. Que a palavra, Senhor Jesus, ela venha curar, Senhor, ela venha transformar, Pai, venha restaurar, venha trazer, Senhor, edificação, crescimento, Pai. Levar os Seus filhos, Senhor, a entender de fato a Tua vontade. E, Senhor, que o nosso caráter, Senhor, seja moldado por meio da palavra, por meio do conhecimento da Tua palavra, Senhor. E que venhamos, Pai, nesta noite, Senhor Jesus, sair deste lugar, Senhor, pronto, Senhor Jesus, para conquistar, Senhor. Conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Ainda mesmo, Senhor, que é, Senhor Jesus, estamos chegando, Senhor, ao finalzinho do ano, Senhor. Há muitas coisas a conquistar ainda, Senhor. O ano não acabou, Pai. Nós cremos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Um Deus que moveu, um Deus que agiu no meio do Teu povo nos tempos antigos e também age nos tempos de hoje. Estamos aqui, Senhor. Fala, Senhor Jesus, conosco. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. Amém, Pai, e amém, Senhor Jesus. Obrigado, pastora. Precisamos entender que estamos servindo a um Deus que é grande, todo-poderoso, que é o único, soberano,
fiel para nos dar grandes vitórias. Em meio a toda batalha que enfrentamos, precisamos entender que essa promessa não foi feita somente para aquele povo que Deus tirou do Egito. Isso também é para nós, filhos de Deus. Deus tem para nós vitórias, Deus tem paz, Deus tem abundância, Deus tem para nós uma vida bem-sucedida em tudo para nós. Basta nós continuarmos a perseverar, tendo bom ânimo e obedecê-lo, é claro. Nós temos o bom exemplo que assim foi na vida de Josué, e cremos que assim também será em nosso viver. Josué foi um homem perseverante desde o início, esteve ali com Moisés, saiu do Egito, foi para o deserto, caminhou ali por 40 anos, e depois da morte de Moisés, Deus confiou a ele guiar o seu povo pelo Jordão, chegar a Gilgal. Nós entendemos que Gilgal, para nós, significa um lugar de preparação, renovação, edificação espiritual. E nós sabemos que não há conquista sem luta. Amém? Nós temos que entender, irmãos, que nós estamos diante de um Deus vivo, diante de um Deus que nos fez promessas. E a sua palavra, as suas promessas são fiéis para nós. Elas irão se cumprir se nós assim obedecermos, se nós assim andarmos em sua palavra. Assim como nós temos aprendido que Deus, Ele tem regras para servi-lo. Com Deus não é de qualquer maneira. E o Senhor Jesus nos ensina, por meio desta passagem bíblica, o que Ele fez. Ele nos faz lembrar o que Ele fez ao seu povo, o povo ao qual Ele tirou do Egito, o povo ao qual Ele ali endureceu o coração de Faraó, para que Faraó viesse contra o povo dele, para que ele mostrasse a sua glória, o seu poder, mostrasse que Ele é Deus e acima dele não há ninguém. Um Deus que é temível, um Deus que é grande, um Deus que pode fazer todas as coisas em nosso viver. O Senhor Jesus nos chama na graça a um compromisso de fato de ouvirmos a sua voz, obedecermos a Ele e andarmos em sua palavra. Ele se entregou por nós naquela cruz, Ele morreu por nós, para que hoje nós, como filhos de Deus, viéssemos a estar aqui ouvindo a sua voz, aprendendo com Ele e reinando em vida, conquistando, não vivendo como cauda, mas sim como cabeça, como filhos gerados por Deus, criados por Deus para reinar, para conquistar. Nós somos e pertencemos a um ministério de conhecimento, a um ministério qual tem nos ensinado o que de fato Deus tem para nós. E para nós é uma grande honra estar recebendo de Deus esta palavra maravilhosa, esta palavra que cura, que transforma, uma palavra que é poderosa, é viva e que é verdadeira. Não é somente aqui um exemplo, ela é verdadeira para cumprir na nossa vida. Amém? O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluias. No telão, número 1. O conquistador é um discípulo. Antes de Josué ser um grande líder, ele foi obediente, fiel, submisso. Ele foi um discípulo. Ninguém pode ser um líder se não for um bom discípulo. Existem muitas coisas a se liderar nos dias de hoje em nossas vidas. O nosso próprio viver, o nosso lar, nossa família, nossas finanças, etc. Não podemos jamais liderar algo se nós,
como filhos de Deus, fomos insubmissos. Se nós formos rebeldes ao Senhor, nós já entendemos o final do rebelde. Amém? O Senhor Jesus nos ensinará nesta noite a diferença de um discípulo e de somente um seguidor. Porque um seguidor é um seguidor, mas um discípulo é aquele que de fato ele está ouvindo a voz de Deus, que anda segundo a palavra de Deus. Amém? Salmos 68:6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos ensina que Ele não tem para nós a rebeldia. Que mesmo que nós nos intitularmos solitários, o Senhor Jesus nos promete família, Ele nos promete libertação, abundância, prosperidade. Mas os rebeldes, eles vão habitar sozinhos em uma terra estéril, em uma terra onde não dá fruto, uma terra seca. E isso não é para nós. O Senhor Jesus, Ele nos ensina para que nós venhamos agir de maneira correta e não receber este mal sobre nós. Amém? Josué 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: aleluias, aleluias. Todos nós precisamos de pessoas colocadas por Deus ao nosso lado, pessoas que sabem mais do que nós, pessoas solitárias não vão a lugar algum. É necessário aprender a ser submisso àquele que Deus levantou como líder. Nós temos aqui o exemplo de Josué, que depois da morte do servo do Senhor Moisés, o Senhor Jesus exaltou a vida dele. Mas exaltou a vida dele porque ele foi fiel. Ele sempre esteve ali ao lado de Moisés, nunca questionando, nunca reclamando, não dizendo: Moisés, para que isso? Ah, Moisés, não é assim não. Ele nunca esteve fazendo desta maneira. Ele sempre esteve ali, Moisés falava para ele fazer e ele obedecia. Ele não questionava, ele não colocava obstáculos para servir a Deus. E isto fez toda a diferença na vida de Josué. O Senhor Jesus o exaltou, o colocou no lugar daquele que Deus levantou como ali o libertador do Egito, Moisés. Deus colocou ele no lugar de honra, porque ele foi de fato fiel. Ele aprendeu de fato com Moisés. Os ensinos daquilo que Moisés agia e fazia, ele aprendeu com Moisés. E isso ele praticou no seu viver. Isso Deus quer para nós também, que nós venhamos aprender com a palavra, com os nossos líderes, e não questionar. E apoiá-los, incentivá-los, sermos ali de fato amigos dos nossos líderes, para que o querer de Deus se cumpra. Amém? No telão, vamos entender o que significa discípulo. Discípulo significa ser seguidor em tempo integral. Aleluias. Há uma grande diferença, irmãos, em ser um discípulo e ser um aluno. Porque o aluno, ele está ali aprendendo com o seu professor. Ele aprende ali a fazer algo. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, ele não vai seguir aquilo que o seu professor ensinou a ele. Ele não vai obedecer. Já o discípulo não. É alguém que leva a sério tudo o que o seu mestre fala. Ele honra o seu mestre, porque ele entende, de fato, ele vê ali Deus no seu mestre, ele vê Deus ali no seu líder. Então ele procura
ali honrar o seu líder, procura ali, de fato, seguir no mesmo caminho que o seu líder. Amém? Que não sejamos nós, seguidores parciais, alguém que só quer estar perto de nossos líderes quando eles tiverem algo para nos oferecer, mas que estejamos sempre prontos para nos oferecer a eles, sempre para ajudá-los, incentivá-los e ser submissos a eles. João 6:66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aleluia. Nós entendemos que o Senhor Jesus, ele falava sempre a verdade. Ele não passava a mão na cabeça de nenhum dos filhos daqueles que estavam seguindo a ele. Ele pegava firme e falava a verdade, porque ele conhecia ali o coração daqueles que estavam com ele. E ele sabia de fato qual era a intenção com que eles serviam ali. Se era de fato por amar a palavra, se era de fato por amar a Jesus, se era de fato porque estavam ali, de fato olhando para Jesus, ou de fato olhando para suas mãos. E houve um tempo ali que, assim como a palavra diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, porque muitos estavam ali somente de olho nos milagres, somente queriam ali o alimento, o pão, o peixe, não queriam de fato Jesus. E nós não podemos ser assim no dia de hoje. Nós temos que de fato amar a Deus, buscar a Deus e não as suas mãos. João 6:67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? É algo até forte de se ouvir. Os discípulos ali servindo a Jesus, os discípulos que de fato ali estavam olhando para Jesus, aqueles que de fato ali permaneceram, aqueles que foram fiéis a Jesus, mesmo com os seus erros e falhas, foram fiéis a Jesus. Ele perguntou ali aos seus discípulos: vocês querem ir também? Porque a multidão ali já tinha abandonado a Jesus. Porque assim também acontece com muitos, quando a palavra começa a chegar aos filhos de Deus um pouco mais firme, quando a palavra começa a levar os filhos de Deus a um estreito, muitos olham para trás, muitos filhos de Deus abandonam, preferem virar as costas à palavra, à verdade, porque de fato o coração deles não está em Deus. Porque quando o nosso coração está em Deus, seja a palavra de amor, seja uma palavra de repreensão, seja o que for que vier, irmãos, nós permanecemos, nós continuamos, porque nós entendemos que o nosso maior tesouro é o Senhor Jesus, é a sua palavra. Nós entendemos que a palavra de vida eterna, ela está no Senhor. E nós aprendemos a honrá-lo, aprendemos a segui-lo, porque nós o amamos, porque nós queremos de fato agradá-lo, porque Ele é um Pai de amor, porque Ele é um Pai verdadeiro, amém? Um Pai que cuida de nós, um Pai que faz com que chegue até nós o alimento para nós comermos, o emprego, sabe? O carro, o combustível no tanque do carro, a roupa, a saúde, as forças para nós caminharmos, a capacidade de poder falar, de poder ouvir, de poder enxergar. Tudo vem de Deus. Tudo em nós vem de Deus. Amém? João 6:2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então muitos ali seguiam a Jesus, mas somente por aquilo que Ele poderia oferecer. É fácil, irmãos, nós percebemos isto.
quando a palavra está sendo ensinada somente de bênção, somente ali de amor, a igreja ali ela aplaude, ela vibra. E muitas vezes quando a palavra chega um pouco mais firme, a gente já percebe a maneira, a reação da igreja, muitas vezes. E glória a Deus por aqueles que têm estado aqui, que têm entendido a palavra, que têm permanecido. Mesmo que a palavra seja dura às vezes, o propósito de Deus, que de fato, com a palavra dura, que nós cresçamos, que nós sejamos maduros. E mesmo que ela venha e às vezes nos traga tristeza momentaneamente, é para o nosso melhor, é para o nosso crescimento, é para que nós cheguemos à perfeição da vontade de Deus. Amém? João 6, 10 ao 12. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então nós entendemos que é essa multidão o qual Jesus alimentou, o qual o Senhor Jesus sustentou. Foi a multidão que virou as costas para Ele. Quando a palavra chegou um pouco mais firme, eles viraram as costas. Nós aqui já vivemos exemplos assim, de situações que pessoas aqui diziam que nos amavam, que diziam que iam permanecer conosco para sempre, que estavam amando a graça. E nós vemos hoje, não achamos mais essas pessoas, porque muitos desses, isso acontece aqui, acontece em São Paulo, muitos desses estavam de olho em algo que o altar poderia oferecer. Não estava de fato com um olho em Jesus. E o Senhor Jesus nos ensina que nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser como aquele povo que seguia Jesus somente por aquilo que Ele poderia dar. Nós temos que ser um povo que de fato siga Jesus por entender que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Aleluia. Que somente nele a paz, somente em Jesus a segurança, somente em Jesus há de fato aquilo que nós precisamos para viver a vida de filho, a vida de filho de Deus, de fato honrando a Deus e também sendo honrado por Ele, porque Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Ele honra aquele que honra Ele. Amém? João 6,26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. João 6, 28 ao 31. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Era um povo que estava ali com Jesus, mas que não cria nele de fato, que viu tantas coisas que Jesus fez, que Jesus operou no meio deles, tantos milagres, prodígios,
tantas coisas impossíveis, e mesmo assim era um povo que não cria em Deus, sabe? Nós sabemos que muitos hoje agem desta maneira. Muitos hoje ouvem a palavra, recebem o alimento, mas muitos não creem. E por isso, muitas vezes a vida se continua a mesma coisa. Porque se nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos a fé, mas sem ativar ela, nós não podemos agradar a Deus. E não agradando a Deus, não vem sobre nós as bênçãos. Não se manifesta sobre nós a vontade do Senhor. Nós ficamos com uma vida estagnada, uma vida ali parada, uma vida destruída. Uma vida que Deus não tem para nós. Porque o Senhor Jesus tem para nós uma vida de exaltação, uma vida de glória, uma vida de honra. Ele tem isso para os seus filhos. Amém? Filipenses 2, 8 ao 10. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluias, aleluias. O próprio Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor, sendo o Salvador, Ele nos dá o exemplo que Ele se humilhou, Ele se tornou obediente até a morte. Ele nos ensina que nós também devemos ser assim, obedientes à palavra de Deus, submissos à sua vontade. Mesmo sendo Deus, isso é algo maravilhoso, mesmo Ele sendo grandioso, sendo todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele nos deixou o exemplo que Ele se humilhou, Ele se deu para ensinar a nós que o caminho correto, o caminho da exaltação para nós, Ele chegará por meio da obediência. Ele chegará somente se nós de fato obedecermos a Deus, se nós de fato andarmos corretamente em seu caminho. Porque o nosso Deus, Ele não faz de maneira alguma vista grossa para pecado. O homem faz vista grossa para pecado, mas Deus não. Deus, Ele é justo, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é inteiramente perfeito e correto. Amém? No telão, a obediência é o distintivo universal do discípulo de Cristo. Isso tem que ser para nós algo verdadeiro, irmãos. A obediência a Deus, isso tem que estar estampado no nosso rosto, no nosso viver. A obediência a Deus. Todos nós queremos conquistar, todos nós queremos a honra, a exaltação de Deus. Mas, assim como já foi falado nessa noite, o Senhor Jesus, Ele tem regras. Que venhamos nós a obedecer ao nosso Deus, para que todo o seu propósito se manifeste sobre nós. Amém? Número 2. O conquistador é uma pessoa de estratégias. Aleluias. Nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos de maneira alguma ir para alguma conquista sem ter alguma estratégia. Não podemos sequer pensar em comprar um carro, ir para um casamento sem estratégias. Em tudo nós devemos planejar bem antes de agir. Eu sei que muitos nos dias de hoje, filhos de Deus, que foram criados por Deus para reinar, têm sido destruídos, porque foram para uma conquista, para algo que querem, que sonhavam ali, sem nenhuma estratégia, e deram com a cara no muro. Estão sofrendo, padecendo por erro, pela falha que tiveram ali, de não ter buscado Deus em oração, de não ter
às vezes até mesmo buscam a Deus em oração, mas não esperam Deus ele responder. Deus lhe dá a direção perfeita. Recebem a palavra do altar, às vezes até mesmo confundem a palavra em sua mente e vão como se assim desembestados, agindo de qualquer maneira, e recebem sobre si más colheitas, e depois muitas vezes querem colocar a culpa em Deus, querem colocar a culpa na igreja, querem colocar a culpa em tantas outras coisas, e muitas vezes não entendem que o erro foi dele mesmo, por não planejar bem aquilo que precisava planejar, para ir para algo que sonhavam. Amém? Josué 1:10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo. Então nós entendemos que Josué era alguém que nos dá um bom exemplo de alguém que tinha as estratégias antes de fazer algo. Ele ali, ao dar ordem ao povo ali atravessar o mar, ele disse ali ao povo ali: se alimenta bem, se prepara para que quando for atravessar o mar tenha força, tenha disposição, para que possa passar de fato o mar, possa chegar aonde Deus quer que chegue de fato, firme, forte, constante. O Senhor Jesus ele nos dá as estratégias pela sua palavra, para que possamos não nos frustrar, não nos machucar. Cabe a nós sabemos ouvir a voz de Deus e andar pela sua vontade. Não, ouvir a palavra que vem do altar, a palavra que vem de Deus, e fazer pouco caso e jogar lá fora. Mas de fato, se agarrar a esta palavra, pegar esta palavra e andar por esta palavra com alegria, com prazer, com dignidade. Amém? Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluias. É Deus quem faz. É Deus quem opera a sua vontade. Assim como, eu quero ler novamente essa palavra, irmãos. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então tudo está nas mãos de Deus. Nós temos que realmente aprender a ouvir a voz de Deus, dar o passo que precisamos dar com sabedoria, com inteligência, segundo a palavra dele, e descansar nele. Nós não temos que ficar desesperados, preocupados. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que descansar no Senhor. Amém? Aleluias. Lucas 14, 28 e 29. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Nós entendemos, irmãos, que tudo tem que ter planejamento, tudo tem que ter organização. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos sonhos de Deus para viver, temos sonhos que nós queremos ver realizados, mas temos que entender que para tudo há um tempo, que é Deus que vai nos guiar, que Deus que irá nos guiar à sua vontade, ao seu querer. Eu sei que acontece com muitos
filhos de Deus nos dias de hoje, filhos que uma hora pensam, uma hora querem algo, daqui 2 meses querem outra coisa, daqui mais 3 meses querem outra coisa, não sabem de fato o que querem, sabe? São filhos que não têm de fato uma meta para viver. São filhos que de fato muitas vezes estão como se perdidos. Nós devemos entender se é o estudo que queremos, que devemos focar no estudo. Se é o carro, que devemos focar nisso. Se é a casa, que devemos focar nisso. Se é um filho, se é o casamento, se é algo que nós queremos, devemos focar naquilo e lutarmos por aquilo, amém? Porque é Deus que nos dá força para realizar, é Deus que nos dá força para conquistar, é Deus que irá mover em nosso favor, amém? Provérbios 16, 1 ao 3 e 25. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluias. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Nós temos aprendido a andar no caminho de vida, num caminho de paz. E o Senhor Jesus, Ele tem para nós este caminho perfeito, este caminho seguro, amém? Nós temos que aprender de fato a colocar tudo diante de Deus, tudo. E mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, confiar em Deus, ter o bom ânimo diante de Deus, perseverar sempre no Senhor, amém? Tiago 4, 13 ao 16. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que parece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A palavra ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ela nos ensina sim a agir de maneira correta, amém? De maneira que nós não venhamos jamais nos frustrar, jamais dar ali com a cara no muro, amém? Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluias. Mas é para invocar, irmãos, é para clamar, é para buscar a face do Senhor, é para saber que Ele irá nos mostrar coisas grandes, coisas que nós ainda não vivemos, coisas que Ele tem reservado para os que o temem, para aqueles que são fiéis a Ele, para os seus filhos, para a sua igreja, amém? O Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem o melhor para os seus filhos, e nós, como povo de Deus, devemos a cada dia nos esforçar para andar no caminho do Senhor, para obedecê-lo, para se desviar de todo o caminho incorreto, porque os irmãos podem perceber que a cada palavra, a cada culto, o caminho para nós se torna mais estreito,
o caminho para nós se torna mais, assim vamos dizer, difícil. Porque Deus, Ele é santo. E Ele quer do seu povo também a santidade. Ele quer do seu povo o compromisso sério com Ele. Ele quer de fato que sejamos filhos, que de fato vamos dar ouvidos a Ele. Filhos que de fato honrem a Ele. Em tudo, para que tudo o que Ele conquistou na cruz se manifeste sobre cada um de nós. Deus, Ele é um Deus benigno. Ele é um Deus que tem o bem para nós. Ele é um Deus que nele está toda a boa dádiva. Nele está o amor, nele está a vida, nele está a paz. E Ele somente requer de nós a obediência. Ele somente requer de nós que nós venhamos ouvir a Ele e nos desprender de tudo, todos os manjares que nos oferecem no mundo, nos desprender do visível e viemos obedecer a Ele. Amém? E eu creio que isso não é muito, irmãos. Obedecer a Deus não é muito. É só isso que Ele pede para nós, a obediência. Amém? Ele ainda nos dá ali o caminho, nos ensina o caminho a seguir e como seguir. Basta nós entendermos isso e obedecermos a Ele. Amém? E assim como foi iniciada a pregação, eu creio que nós conquistaremos. Amém? E que assim seja, que assim diz o Senhor. Amém?